este era um caminho que nós podemos cortar, podemos abrir mão dessas exigências para receber essas vacinas que já chegam certificadas pela OMS aqui? Bom dia, Colombo, Elisa, Luciana. Sim, esse é um caminho que poderia e deveria ser adotado pela Anvisa, né? Na medida em que a Organização Mundial de Saúde dispõe de um procedimento já muito bem estruturado, de longa data, que pré-qualifica vacinas e medicamentos que são distribuídos pela organização. Então, na medida em que o consórcio ele é coordenado pela organização, na medida em que as empresas e as vacinas que estão sendo produzidas para a Organização Mundial de Saúde fazem parte desse processo de pré-qualificação, a partir do qual técnicos designados por diferentes países, diferentes agências, analisam os dados, é possível, então, afirmar que essas vacinas já passaram ou já terão passado pelo crivo da organização e desses comitês técnicos. Então, é oportuno e muito bom que a Anvisa tenha tomado essa decisão, porque as vacinas, ao chegarem no Brasil, serem aprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Fiocruz, poderão seguir diretamente para uso sem que tenham que ser feitas análises de documentos aqui no Brasil. Dirceu, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, bom dia, bem-vindo. A gente tem a ideia de que o consórcio COVAX Facility ele tem uma proposta de corrigir desigualdade nas distribuições de vacinas, fornecer vacinas para países mais pobres. Me corrija se eu estiver falando algo que não seja procedente. E aí eu lhe pergunto, nós nessa situação no Brasil devemos receber menos doses, não seremos tão privilegiados nesse momento. Qual deve ser a postura do Brasil para adquirir mais doses de vacina para não contar só com o COVAX Facility nesse primeiro momento? De fato, Luciana, a Organização Mundial de Saúde, nesse caso, funciona como um colchão que aproxima as realidades entre os países mais ricos e mais pobres. E a prioridade da organização certamente será o envio dessas vacinas pré-qualificadas para aqueles países que não têm condições de fazer as compras diretamente das empresas. Nós, no Brasil, estamos atrasados nessa questão da compra de vacinas e não é por responsabilidade nem da Organização Mundial de Saúde nem da Anvisa, é por responsabilidade do Ministério da Saúde que durante o ano passado, quando os países todos já estavam observando quais seriam os produtos e como poderiam acessá-los, nós ficamos discutindo se iríamos ou não vacinar os brasileiros. Então agora, na verdade, o que nós precisamos é manter firme o ritmo que a Anvisa empreendeu de aprovar as vacinas para uso emergencial ou o registro dos produtos, para que nós ampliemos a quantidade de vacinas disponíveis e fazer acordo com as empresas, porque o que nos aflige mais, além do problema do vírus, é essa dependência que existe não só do Brasil, mas do mundo todo, de poucos produtores que estão localizados na Europa, nos Estados Unidos, na China e na Índia. E não há outro caminho. Nós não temos condições de começar a produzir vacinas agora, daqui 30 dias ou 40 dias. O que nós precisamos de alguma forma, sermos proativos nessa negociação e buscarmos trazer as empresas e as vacinas para o Brasil. Não ficar esperando que as empresas se interessem pelo Brasil. É uma responsabilidade do governo brasileiro ir atrás das empresas e viabilizar o fornecimento das vacinas. Nós seguimos conversando com Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa. Doutor Dirceu, a gente já tem aqui no Brasil um movimento real de pessoas que não são adeptas à vacina, que questionam se a vacina é boa, se não é, se pode fazer mais mal que a doença. A gente já vê tudo quanto é tipo de comentário em rede social. Imaginando que possam surgir algumas dúvidas das pessoas que pensem assim, puxa vida, agora a Anvisa não vai mais autorizar, vai colocar na mão de outro órgão. O quão confiável é isso? Quanto nós podemos confiar nisso? Imaginando que existam essas dúvidas, eu pergunto para o senhor, como é feito esse trabalho? Como são esses técnicos da Organização Mundial da Saúde? O trabalho específico, detalhado, crítico, feito pela Anvisa aqui no Brasil, é o mesmo desses técnicos?
O programa de pré-qualificação de vacinas da OMS, ele existe há bastante tempo, como eu disse. Ele se baseia em guias que são elaborados com a participação da agência americana, da agência europeia, da agência canadense, inclusive da agência brasileira. E esses guias são utilizados tanto pelos especialistas designados pela Organização Mundial de Saúde, quanto pelas próprias agências nos diferentes países. É com base nesses guias que nós analisamos aqui no Brasil também. E esses guias contêm os requisitos. A organização, então, ela pede que as agências enviem especialistas, formam-se comitês com técnicos das agências de diferentes países do mundo, e quem analisa os dados que são enviados, assim como enviam para a Anvisa, as empresas enviam para a Organização Mundial de Saúde, e esses comitês, então, analisam os dados de uma maneira já centralizada, e dessa forma facilitam a vida das agências locais ou nacionais. Então, é um sistema que funciona há muito tempo, há muitas vacinas que nós usamos aqui no Brasil que são fornecidas já pelos fundos estratégicos da Organização Mundial de Saúde e analisadas por esses comitês. Nós podemos confiar plenamente neles, porque são os próprios técnicos das agências nacionais que compõem os comitês que analisam as vacinas na Organização Mundial de Saúde. Doutor Dirceu, só não posso deixar de perguntar ao senhor, rapidamente, que o nosso tempo está acabando. Vai acontecer daqui a pouco uma reunião do atual presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, com o presidente Jair Bolsonaro. Eles devem discutir o conteúdo daquela MP aprovada no Senado, que está para ser sancionada pelo presidente ou não, parcial ou totalmente, que reduz de 10 para 5 dias o prazo para que a Anvisa avalie vacinas que tenham sido aprovadas em outras Anvisas, né? Na Argentina, na Rússia, na Coreia. Este é um caminho que nós também podemos cortar, ou começamos a agredir o trabalho da Anvisa de alguma forma em nome da pressa para trazer vacina para cá? Então, Colombo, primeiro, nós temos hoje falta de vacina no Brasil, não é por falta de decisão da Anvisa. E essa medida provisória, essas emendas que foram incluídas no Congresso, criam dois problemas. O primeiro é o prazo. Todas as vezes que o Congresso Nacional ele se coloca na posição de definir em quanto tempo alguém deverá analisar um conjunto de documentos, ele corre o risco de obrigar a autoridade pública a tomar decisão sem que ela tenha certeza de que essa decisão possa ser tomada. Então, põe em risco a qualidade da decisão da Anvisa quando impõe esse prazo de 5 dias. E o outro problema é a inclusão de agências que estão fora de um cenário de agências estruturadas e que observam os guias internacionais, fazem parte das coalizões que envolvem as agências centrais. Então, essas duas inclusões são ruins para o Brasil, ruins para a Anvisa e perigosas para a população. O que todos nós esperamos é que o presidente da Anvisa tenha condições de demonstrar isso ao presidente da República e que o presidente da República, de fato, possa vetar esse dispositivo. O que não significa que a sociedade, com isso, autoriza a Anvisa a adotar prazos lenientes com a aprovação de vacinas. Nós esperamos que o presidente da Anvisa assuma o compromisso público, como tem feito com a sociedade, de não gastar tempo desnecessário aprovando no menor e melhor tempo todas as vacinas que forem apresentadas, e que o presidente da República tenha a sensibilidade de entender que não é hoje um problema da Anvisa. Ele precisa cobrar o seu ministro da Saúde para que ele adote providências no sentido de trazer vacinas para o Brasil.